creio no Lucas. Deus está me dizendo assim, ó, esse rapaz vai ser liberto por causa de nossas orações aqui hoje. Deus está me dizendo que está livrando ele. Bate o palma para a gente. Quem está sentindo a presença dele está forte, tá? Está forte, tá? Eu convido a igreja a pôr as tuas mãos o mais alto que você puder. Mateus, por que você está dizendo isso? Porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. Mas enquanto Moisés abaixava a mão, o povo inimigo prevalecia. Deus está dizendo, ainda que você esteja de joelhos, fique com as mãos levantadas para a sua casa, levantadas para o seu lar, levantadas para o seu ministério. Abaixa, pode abaixar. Meu Deus, que presença, que presença lá na boca eterna. Meu Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui. O poder para participar. Irmãos, eu vi uma palavra aqui preparada no livro de Lucas, capítulo 22. Sabe uma palavra que vai tocar com você? Sabe uma palavra que vai te levantar? Sabe uma palavra que você vai pegar e sentir e colocar a palavra dentro do teu coração? E você vai chegar na tua casa profetizando. E você vai chegar na escola profetizando. E você vai chegar na faculdade profetizando. Essa palavra está aqui hoje. Livro de Lucas, capítulo 22. A Bíblia fala dos evangelhos. O primeiro evangelho é Mateus. O segundo evangelho é Marcos. O terceiro evangelho é Lucas. O quarto evangelho é João. Então, é fácil se você pegar a sua Bíblia e achar. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você achou? Ah, quem não trouxe? Irmão, hoje a tecnologia, né? Eu estou no segundo período de engenharia de software, ela nos facilita, né? A ter acesso a coisas que nós outros, antigamente, não tínhamos acesso. Então, você que não trouxe a sua Bíblia, mas você tem o celular aí, o smartphone aí, pega aí, pesquisa no Lucas capítulo 22. Porque eu quero que todos vocês peguem a sua Bíblia, porque eu falo do sábado, para não ler apenas o que o pregador leu. Não sei se você sabe, né? Se você for estudar, a história fala que a igreja antigamente, não a protestante, a católica, ela tinha ali o seu padre, e o padre só apenas falava latim. E o que acontece? Acontece que todos ali não ouviam a palavra de Deus, ouviam apenas as palavras do Papa. E existe o que existe hoje, você entende? Diga glória a Deus. Quem achou? Fica de pé, fica de pé. Versículo 54. Quem ouve diz amém? Acho que você não ouve não. Quem ouve diz amém? Amém. E não prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Com a certa queda, vendo-os assentado ao fogo, pusesse aos olhos dele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não
igreja pode se assentar. Para que você entenda comigo, o versículo 54 de Lucas, capítulo 22, é necessário você estudar os versículos anteriores. Então, os versículos anteriores mostram que existia um contexto ali de aflição. A Bíblia fala que depois da última ceia, Jesus vai juntamente com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. E aí ele vai orar para o Pai. E os discípulos estavam dormindo. E a oração pela qual Jesus ora ao Pai é esta. Qual é a oração? Se possível for da fruto da sua vontade, afasta esse cálice de mim. Há muitos estudiosos que dizem que Jesus estava com medo da responsabilidade de morrer por nós. Há muitos estudiosos que afirmam que Jesus ele tinha medo da morte, mas eu digo, através da revelação do Espírito Santo, Jesus não tinha medo da morte. Jesus não tinha medo depois da crucificação de para o inferno, não. Jesus, a única coisa que o preocupava era estar distante de mim. Então esse cálice não representava o sacrifício de Jesus, não representava o medo de Jesus, mas representava a separação de Deus com ele, porque Jesus já afirmou em sua palavra que o Pai habita em mim. Então ele nunca viveu uma vida longe do Pai. Aquilo que o preocupava era isso. Mas os estudiosos, eles precisam entender que a palavra de Deus não é transmitida apenas por letras, mas é transmitida através da revelação do Espírito Santo. Então vamos para o contexto de novo. A Bíblia narra o contexto de aflição. A Bíblia narra o contexto de aflição, porque Jesus sabia que já era a hora de ele padecer por nós. E a única coisa que o preocupava era estar longe do Pai. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que tem te preocupado? Às vezes o dinheiro tem te preocupado, às vezes o teu relacionamento tem te preocupado, às vezes o teu trabalho tem te preocupado, mas a única coisa que você e eu, que nós temos que estar preocupados é com a palavra de Deus. Então o que você está querendo dizer, pregador? Eu estou querendo dizer para você que Jesus ele não vivia sem Deus. Há muitos que dizem: o dinheiro é o Deus da minha vida, o meu trabalho é o Deus da minha vida, o meu filho é o Deus da minha vida. E é por isso que vivem uma vida de fracasso, e é por isso que vivem uma vida de derrota, porque o Deus da sua vida não se chama dinheiro, não se chama filho, não se chama trabalho, mas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus está orando para o Pai, chorando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo assim: olha, não tinha como viver fora da presença, porque eu mesmo falo que Jesus estava preocupado com esta situação. Porque veja comigo, para Jesus morrer por nós, Papai Deus tinha que virar as costas para ele. Pense comigo, Jesus se humilhado a este ponto por causa de você, por causa de mim. É Deus dizendo para você:
você orava. Volta a buscar como você buscava. Tenha um amor pela palavra de Deus, porque esse amor pela palavra de Deus faz que como você cresça. Levanta a tua mão direita que eu vou profetizar na tua vida. Deus está dizendo: se você tiver um compromisso comigo, se você orar, se você jejuar, eu também, o Senhor de Deus, terei um compromisso com você. Então, ouça, a Bíblia narra que existem outros discípulos, 12 discípulos, e os 12 discípulos, existia um discípulo que Jesus Cristo falou que esse discípulo, ele não seria o traidor, ele falou, era o traidor. E nessa ceia, João, o discípulo amado, ele fala: será que eu sou o traidor? Pedro fala: será que eu sou o traidor? Jesus disse: aquele que beijar o meu rosto, esse será o traidor. E Deus dizendo assim: olha, eu vou deixar sinais, porque às vezes Deus não fala através do profeta, porque às vezes Deus não fala através do teu coração. Às vezes Deus te coloca na situação e mostra a situação para você ver fisicamente. Às vezes a gente não quer deixar dúvida, sabe? Às vezes a gente fala assim: ó, a pessoa que fala mal de você, eu vou deixar aqui a mostra. A pessoa que critica você, eu vou deixar a mostra. A pessoa que te caminha pelas tuas costas, eu, Senhor, vou deixar a mostra. Agora Jesus é cercado de uma grande multidão. E não era a multidão dos coxos, não era a multidão dos aleijados, mas era a multidão de soldados. Agora você entende comigo? Se você for no livro de Mateus, Jesus pega e fala: vigiai e orai. Por que Jesus fala vigiai e orai? Porque dentro desse contexto era necessário que os discípulos estivessem ali com Jesus orando. Eu falo para você, amigo que é amigo só para churrasco, amigo que é amigo só para bebida, vai ter vários, mas amigo que é amigo, ora por você, vai receber com você. Tá voltando, levanta a tua mão direita, que eu vou profetizar. Os verdadeiros amigos chegarão para você, chegarão para você, chegarão para você, chegarão para você. Então, no momento que Jesus mais precisou de ajuda, cadê os discípulos? No momento que você mais precisa de ajuda, a tua família quer te ver. No momento que a golpe deve pensar, no momento que você mais precisa de ajuda, as pessoas que acabam do teu sangue falam assim: eu te conheço. Você tem que matar essa ideia. Deus está falando assim: olha, eu vou tirar você do meio da falsidade. Eu vou tirar você do meio daquele pau. É Deus dizendo para você: chega, 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 chega. Até dentro da igreja está acontecendo isso. Só da igreja, tal. Não pode ir no ministério, não pode ir lá, não pode ir cá. E até quando que ovelhas são prisioneiras? Ovelhas vivem de paz, não de prisão. Prepara na passar. É Deus dizendo para você: pastor, até quando você vai perder a ovelha? Se a ovelha é tua, Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Ninguém vem a mim, nunca mais terá sede. Ninguém vem a mim,
Eles não têm palavra. É Deus dizendo, não tem unção e querem prender com obrigação. Mas Deus está pegando e dizendo, eu vou tirar você dessa injustiça. Levanta a casa e pega. Eu vou tirar você dessa negação. E Deus dizendo, a igreja se humilhar. Eu vou tratar. Se for negócio de você, eu vou tratar. No meu trabalho, eu vou tratar. Na tua saúde, eu vou tratar. Vou tratar. Vou tratar. Cadê a multidão dos paralíticos? Cadê a multidão aonde Jesus estava lá? Cadê? Vai ter um ponto dentro do teu ministério. Vai ter um ponto dentro de você que ninguém vai querer te ver. Você vai viver solitário. Vai ter um ponto que tu vai falar assim, olha, eu posso aqui usar profeta, mas você vai ter que se cuidar e se tratar sozinho. É Deus dizendo, oxe, levanta a mão de depressão. Não repasse, Deus está dizendo assim, olha, namorando não vai preencher o teu vazio emocional. Pastor não vai preencher o teu vazio emocional. Profeta não vai preencher o teu vazio emocional. Sai pra lá e pra cá, não vai preencher. Entrada contra depressão, o teu vazio emocional. Mas sabe de uma coisa que preenche vazio emocional? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Se você está com fome e você não come, o que acontece? Você fica fraco. Aí a gente deu estudo e ligações. Mateus, varão, eu estou fraco. Se alimenta. Aleluia! Se alimenta. Aleluia! Não estou com vontade de ir para a igreja porque você se alimenta. Glória a Deus! Se alimenta. Deus está dizendo para alguém que está aqui. Você pode estar fraco, cansado, desesperado. Mas se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta da palavra. Agora a multidão que veio para Jesus não é a multidão dos justos, não é a multidão dos paralíticos, mas é a multidão dos soldados. Porque vai ter momentos em sua vida que você vai ajudar tantas pessoas, mas quem vai ficar do teu lado vão ser pessoas ingratas. Quantas vezes nós ajudamos tantas pessoas, pessoas são curadas, pessoas são renovadas pelo Espírito Santo e depois somem. É Deus dizendo, o teu ministério eu te dou dom, mas para você eu te dou resiliência. Eu vou te dar resiliência amanhã. A notícia ruim pode até chegar. É Deus dizendo, às vezes eu vou te deixar na cova. Porque eu vou livrar você da cova. Eu vou livrar você da cova. É Deus dizendo, às vezes eu não vou te livrar. Você te dá pouco do Senhor e na fornalha de fogo ardente. Mas eu vou livrar você na fornalha de fogo ardente. É Deus dizendo, na fornalha tem 4 horas. É de prata contra depressão. É Deus dizendo, na cova de leões tem anjo, tem anjo, tem anjo. Glória a Deus! Daniel, você tem certeza que você vai na cova dos leões? Se morrer para sempre, mas eu vou sim. Mas será que só Deus pode te livrar? Não sei, mas se te livrar, você vai ver o que vai acontecer. Aí chama o Daniel. Na beira da cova, ele vê os demônios.
estão falando mal de você, não consegue resistir, você não consegue resistir. Não consegue. E mata a tem muita gente que está morta agora, caixão, velório, cemitério, que não passou 1% da coisa que vocês já passaram. Deus está pegando e dizendo aqui: o que não te matou está te fortalecendo. O que não te matou está te fortalecendo. Leão não matou Daniel, mas fortaleceu Daniel. Saudade, Mesaque e Abednego, eles entraram na jornada. E a Bíblia fala que Nabucodonosor fica desesperado. Ele fica: tem alguém? Vocês lançaram 3 ou lançaram 4? É Deus te dizendo: levanta a cara para depressar. É dentro de você, passe depressar. Deus está querendo estar dizendo assim: olha, o Espírito Santo vai habitar em você. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você. Glória, 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 glória a Deus. Eu imagino Daniel falando com os leões. Deus está me dizendo assim: olha, os teus inimigos eu vou tratar. Debata a boca e depressar. Deus está dizendo assim: olha, eu vou deixar você com uma ação tão grande. Os teus inimigos vão ser prostrados. Os teus inimigos vão pedir favor. Os teus inimigos vão pedir por licença. Por licença. Porque Deus está dizendo: o tempo de honra está chegando sobre a tua vida. Nabucodonosor agora está desesperado e fala assim: qual que Nabucodonosor fala? Há um semelhante aos filhos dos deuses, há um semelhante que está com eles. É Deus dizendo: estão vendo você na granada de fogo, estão achando que você está ferida, estão achando que você está machucada, mas você está de cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida, 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 erguida. Daniel está prestes a ser jogado na boca dos leões, está de cabeça erguida. Ele vai na boca dos leões, está de cabeça erguida. Passa uma hora, cabeça erguida. É Deus dizendo: essa prova não veio te matar, essa prova veio para te deixar de cabeça erguida. E aí a multidão dos soldados, voltando Deus, cerca Jesus. E um dos discípulos, aquele que mexia com dinheiro, aquele que mexia na parte administrativa do dinheiro, aquele que era tesoureiro, ele faz um complô contra Jesus. Andava com Jesus, falava com Jesus, mas nunca foi transformado por Jesus. É Deus dizendo: tem gente que senta na igreja, fala como crente, está com a Bíblia debaixo do braço, mas nunca foi crente. Mas Deus está dizendo: hoje é dia de levantar. Glória, glória a Deus. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, capacita os seus discípulos para pregarem e espalharem a boa nova de Jesus, trazendo a palavra de Deus e as curas do Espírito Santo. Cadê Judas? Cadê que Judas faz cura? Cadê que Judas, através do Espírito Santo, faz milagre? É Deus dizendo para você: estão criticando você, estão falando mal de você, porque não fazem 1% daquilo que você faz. Mata.
dizer para você: toda pessoa que te criticar, toda pessoa que fala mal de você, nunca vai fazer 1%. Eu recebo muita crítica, que plata, compra e depressa. Na internet, sabe de quem? Das pessoas que nunca fizeram nada, das pessoas que nunca entregaram uma revelação, das pessoas que nunca foram usadas por Deus por cura. É Deus pegando e dizendo para você: você está no teu trabalho, estão criticando você. Sabe por quê? Eles não têm a capacidade que você tem. Entenda que existe algo chamado inveja. Você lembra de José? A Bíblia fala que todos os irmãos de José tinham inveja de José, porque José era diferente. José não se contaminava. Foi para depressão. A Bíblia narra da história de Sansão. O homem mais forte da Bíblia caiu com a mulher. O homem mais sábio da Bíblia caiu com a mulher. Mas José é aquele que levava a depressão, que não cai. É Deus dizendo para você: pode levar-se, a primeira dança tu vai cair. Pode a tempestade querer te colocar para baixo, tu não vai cair. Pode a depressão bater na tua porta, mas você não vai cair. Aleluia! Diga assim comigo, contou. Diga assim comigo, contou. Todas as organizações podem acontecer. Não ache você que você está na igreja, que não pode existir um compromisso na tua vida. Não ache você que você está no monte, não existe um compromisso na tua vida. Não ache você que você está naquela faculdade e não existe um compromisso na tua vida. Não ache você que você está naquela escola, no teu trabalho, no teu emprego e não existe um compromisso na tua vida. Juntas agora, reúne os inimigos. Apenas uma coisa existe mais do que o inimigo. E a Bíblia fala aqui: os fariseus, os saduceus, os fariseus, agora eles se reúnem. As duas, e posso falar, quem te trai não é uma pessoa de longe, quem te trai é uma pessoa de perto. Quem traiu Jesus foi aquela pessoa que conhecia Jesus, andava com Jesus, falava com Jesus. Deus está pegando e dizendo: eu vou te livrar do falso amigo, eu vou te livrar da falsa amiga. Quem estava dando informações, pessoas de dentro. Deus está pegando e está dizendo assim: olha, cuidado com quem você desabafa as coisas, porque existe pessoas de dentro falando para a gente que está de fora. Eu vou repetir isso aqui: existe pessoas de dentro falando com pessoas que está de fora, e está te criticando, e está falando mal de você, está falando de alguém que não conhece, que nunca viu a vida, mas Deus está pegando e está me dizendo que Ele vai livrar você. Ouça para eu terminar agora. Eu tenho, se eu pudesse, muito texto aqui, mas vamos terminar. A Bíblia fala de Judas. Ele reúne esse povo. E esses fariseus, para quem não sabe, escritos, eram homens capacitados na lei mosaica. Eram homens que sabiam e decoravam as 600 leis, as 613 leis mosaicas, mas não praticava uma. E Deus falava na cara mesmo: eu pago como interpretação. Eu vou falar para você: tem gente que sabe a Bíblia mais do que você, tem paga como interpretação. Tem gente que conhece mais do que você, mas não pratica igual você pratica. Glória a Deus! O praticar, eu vou repetir isso aqui: o praticar sem exercer. Deus está me dizendo assim: olha, o ler, o ouvir sem praticar não adianta de nada. Glória a Deus! Ouça, vai terminar agora. Está todo mundo reunido. Judas de dentro está dando informações para quem é de fora. Acontece que Jesus está de joelho orando. É Deus dizendo para você: a situação está difícil, joelho. Tu falei, Deus está dizendo assim: olha, nas tuas maiores provas, eu quero te ver de joelho. Deus está pegando e me dizendo que tem pessoas para chegar nesse lugar,
vocês, pela autoridade da lei de vocês, vocês trilham. E aí, Jesus está aqui joelhos. E os soldados treinou a multidão de soldados. Veja comigo. É uma multidão dele. Para prender um único homem. É Deus dizendo para você: um te derruba, dois não te derruba, para derrubar tem que ser muito. Sabe por que Deus está querendo falar isso para você? Porque já tem pessoas que queriam derrubar você e não conseguiu. Então juntou um temprozinho para querer acabar com a tua vida. Juntou um temprozinho para tentar acabar com a tua vida no nome da família. Deus está pegando e está me dizendo aqui: existiu um temprozinho, existiu um tititi, existiu, me tentaram, eu fiquei sabendo, eu estou sabendo. E esse temprozinho queriam acabar com a vida de Jesus, mas a Bíblia fala que Jesus andava em poder, que Jesus andava por graça, e quando os soldados vieram, todos caíram, todos caíram, todos caíram, todos caíram. Deus está dizendo: vai cair um povo que fala mal de você, que critica você, que fala acabar com você, vai cair tudo. Jesus pega e fala para ele na hora: eu estou me permitindo aí. Porque a prova e a luta só acontece na tua vida se você quiser. Porque Deus está me dizendo assim: hoje eu estou te dando uma decisão. Hoje eu estou te dando uma decisão. E aqueles soldados, eles chamam a Jesus, mas diante de todo o problema eles caem, eles caem. E Jesus falou assim: é chegada a hora. E foi levado à casa do sumo sacerdote. E amanhã, se você vier, nós vamos dar continuidade nessa palavra, que é uma palavra muito forte. Diga glória a Deus.